turminha dos terceiros anos. Eu sou a professora Érica, da Rede Municipal de Itabira, e hoje eu vou falar para vocês sobre o caderno de atividade de geografia. Espero que vocês estejam bem em casa, tomando todos os cuidados necessários, como lavar as mãos, usando máscara e principalmente ficando em casa. Vamos iniciar. Abra o caderno na página 30. Neste caderno, vamos abordar os seguintes assuntos: transformações ocorridas dentro do espaço, as características do campo e da cidade, uso das máquinas na agricultura, localização no espaço. Vocês agora vão aí ler o depoimento de um morador de um bairro de São Paulo. O depoimento mostra que os espaços são modificados pelo ser humano, de acordo com suas necessidades. Vamos identificar algumas mudanças ocorridas neste bairro? Então, vamos lá. Foram casas inteiras pintadas, rebocada, tem piso dentro de casa, muros altos, portões fechados, cercas elétricas e ruas asfaltadas. Muitas casas e comércio e um parque. Quanta mudança, né, turminha? Agora é a sua vez de registrar na questão os elementos que sofreram transformações. Podemos identificar os lugares de acordo com os elementos presentes. Observe a imagem da atividade 2. Quais elementos podemos observar nessa imagem? Ruas, movimentações de carros, pessoas, ruas asfaltadas, iluminações e prédios. Todos esses elementos podemos observar que fazem parte de uma cidade. Com base no que vocês observaram, marque a alternativa que este lugar representa. Na atividade 3, temos 3 imagens. O que podemos observar em cada uma? Nessa primeira imagem, temos aí uma floresta com muitas árvores e animais. Na segunda imagem, as árvores foram cortadas e só tem um passarinho. Na terceira imagem, temos aí construções, tem padarias, prédios. Para produzir aquilo de que necessita, o ser humano realiza modificações das paisagens, seja na área urbana, que é a cidade, seja na área rural, o campo. Observando essas imagens, vocês vão identificar 2 transformações e registrar na atividade 3. Muito bem, vamos para a atividade 4. Vamos observar esta imagem. O que ela está representando? Então, ela representa o espaço rural e a atividade desenvolvida é a colheita de cana-de-açúcar, utilizando máquinas. Vocês já ouviram falar de boias frias? Então, vamos lá. Nessa pintura, está representando boias frias. Boias frias são trabalhadores que geralmente não possuem boas condições de trabalho, que saem muito cedo de casa e levam seu almoço e comem a comida fria. E estes trabalhadores estão sendo substituídos pelas máquinas. Na atividade 5, apresenta uma planta do bairro de Lucas, que sofrerá modificações com a construção de um shopping center e um supermercado. Vamos observar. Na planta 1, apresenta como bairro, nós temos aí a praça, hospital, sorveteria, casas e prédios. Na imagem 2, apresenta aí a localização das novas construções, como o shopping, que está no lugar da pracinha, e o supermercado na casa. Observando as plantas e a legenda, responda a questão 5. Antes de responder a atividade 6, eu trouxe para vocês um vídeo que apresenta diferentes visões que temos de um objeto, de acordo com a nossa posição. Vamos ver? Preste atenção. Oi, oi, crianças! Como vocês estão? Hoje a tia Aline trouxe para vocês uma aulinha bem legal de geografia sobre pontos de vista. Vou apresentar para vocês o que é visão frontal, vertical e oblíqua. Mas para isso eu trouxe para vocês alguns convidados especiais. Vamos conhecê-los? Divirtam-se!
criança! Eu sou a Pati e vim te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível observar objetos, lugares, pessoas e tudo à nossa volta de diferentes pontos de vista? Um dia na minha sala, minha amiga Camila estava observando a carteira dela. No momento, não entendi nada, mas depois a Camila me explicou tudinho. Veja como aconteceu. A Camila começou a observar a carteira de frente. Eu fiquei curiosa para saber o que ela estava enxergando. Então, olha só o que ela viu. Esta foi a visão da Camila, olhando a carteira de frente. Ela teve, então, uma visão da carteira em visão frontal. Depois, a Camila ficou em pé e começou a observar a carteira de cima para baixo. Veja só o que a Camila viu. Olha, esta foi a visão que a Camila teve olhando de cima para baixo. Ela viu a sua carteira em visão vertical. Quando ela olhou de cima para baixo, ela não viu apenas a carteira, mas ela viu também os materiais que estavam em cima da mesa. Passou um pouquinho, a Camila começou a observar a carteira de cima, mas de um jeitinho inclinado. Veja só o que ela observou. Olha que interessante! Esta foi a visão que a Camila teve olhando de forma inclinada. Ela teve a visão da carteira de forma oblíqua. Depois que a Camila me explicou isso, eu também passei a observar as coisas de diferentes tipos de visão. Veja algumas fotos que registrei na sala de aula. Eu observei esses objetos de frente e tive esta visão frontal. Observei uma mesa, uma cadeira e a lixeira. Esta é a visão de frente, visão frontal. Depois, tive esta visão olhando de cima para baixo, a visão vertical. Depois, observando estes mesmos objetos de cima e de ladinho de forma inclinada, eu tive esta visão oblíqua. O Beto, o nosso colega lá da sala, também ficou curioso com a explicação da Camila. Ele pegou uma caixa e começou a observar também. Na visão frontal, eu vejo a parte da frente dos objetos. Na visão vertical, eu vejo somente a parte de cima dos objetos. Na visão oblíqua, eu vejo a parte de cima dos objetos e pelo menos uma das laterais. Beto levou essa história tão a sério que pediu um tio dele para fotografar algumas casas do bairro. Olha que bacana! Esta foi a visão frontal. Ele ficou de frente para estas casas e tirou estas fotos. Visão frontal. Depois, ele pegou um drone e tirou estas fotos de cima para baixo. Esta é a visão vertical. Ainda no seu drone, ele afastou um pouquinho e deu esse tipo de visão. Ele deu uma olhadinha e fotografou de forma oblíqua, ou seja, de cima, mas de forma inclinadinha. Deu para ver o teto da casa e uma das partes da casa. Olha só, visão oblíqua. Vocês não vão acreditar quem também entrou nessa de observar objetos de diferentes pontos de vista.
Adivinhem quem é? A tia Aline também entrou nesta brincadeira. Olha aí, ela lá na casinha dela, observando este vaso de flores. Nesta foto, ela está observando o vaso de frente. Agora veja a foto que ela tirou de frente. Esta é a visão frontal que a tia Aline teve deste vaso de flores. Olha que foto legal que ela tirou. Depois, a tia Aline foi tirar uma foto da visão de cima para baixo. Vamos ver a foto que ela tirou? Esta é a foto que a tia Aline tirou de cima para baixo, nos mostrando o vaso na sua visão vertical. Depois a tia Aline resolveu tirar também uma fotinha de cima e de lado, de um jeitinho inclinado. Olha como ficou a foto da tia Aline. Isso, ela viu um pouco das flores e também uma parte do vaso. Ela tirou esta foto, então, a partir da sua visão oblíqua. Então, crianças, gostaram dessa turminha que veio hoje nos ajudar na aulinha de geografia? Agora chegou a sua vez. Comece a observar os objetos à sua volta. Foi muito bom participar desta aulinha divertida com você. Até logo! Gostaram do vídeo, turminha? De acordo com o que vocês aprenderam neste vídeo, responda a questão número 6. E aí, turminha, quem gosta de história? Eu adoro história e trouxe para vocês a história do rato do campo e da cidade. Quem já ouviu ou já leu essa história? Para quem ainda não ouviu e leu, aproveite. E para quem já ouviu, relembre. Mas antes de ouvir a história, vamos nos preparar, cantando uma canção. Voa, tapete, voa, voa pra bem distante. Eu quero que você me leve num mundo de fantasia. Tudo bem agora? E agora com vocês a história. Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade.
Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar e decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar. Temos que nos esconder. Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é. Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder. O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui. Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo, então, saiu do buraco e foi caminhando para a porta, reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente. Gostaram da história? Agora é a vez de vocês. Leia o texto O Rato do Campo e o Rato da Cidade, da questão 7, e escreva um texto sobre as características do modo de vida no campo e na cidade. Chegamos ao final das atividades. Espero que tenham gostado e tenha ajudado na realização das atividades. Um grande abraço e até mais!